Fala pessoal, beleza? O Eilong aqui e como de costume, toda semana nós comentamos o episódio do MasterChef. Essa semana nós vamos comentar o episódio número 6. Vamos lá? Uma coisa interessante que eu acho que eu não falei nos outros episódios que a gente comentou aqui é que aquela parte que a Ana Paula Padrão sempre falava antes de começar as provas, né, sobre os prêmios e o troféu do MasterChef, agora é feita uma narração, né, explicando cada um dos prêmios e depois só que começa o episódio, então fica ali 1 minuto e meio mais ou menos só falando dos prêmios, né. Melhor falar agora, logo no começo, do que o apresentador ficar falando e os participantes tudo dormindo, né. E para nossa primeira prova, nós tivemos as provas da caixa misteriosa, né, que é das caixas de fogo e de água. A caixa de fogo ela seria para as pessoas mais intensas, né, enquanto a de água seria para as pessoas mais tímidas. Quem escolheu qual caixa ia sair com qual participantes foi o vencedor da última prova do episódio passado, que no caso foi o Guilherme. Diz ele que selecionou as pessoas de acordo com a personalidade mesmo, mas só que quando ele selecionou, por exemplo, a caixa da Tainan, né, como intensa, o Felipe M já comentou lá no confessionário, será que a Tainan é intensa mesmo? E a Tainan falou assim, que ela é de Ares, que ela é super intensa. E como vocês podem ver aqui, né, essa foi a caixa do tema de água. E logo a Vitória, né, ela falou que quando ela ergueu a caixa, ela não conhecia 90% dos ingredientes que estavam ali, e os 10% que ela conhecia ela não gostava. E essa aqui foi a caixa intensa, né, então tem carne ali, tem uns sabores com umas cores mais vivas também, né. O pessoal ficou bem perdido nessa caixa, né, porque eles não sabiam o que era esse negócio peludo. Teve uma participante que falou assim, nossa, tem um poodle aqui na minha caixa, mas a gente vai falar mais pra frente. Esse daí é uma espécie de cogumelo que eu acho que nem os chefes jurados eles tinham tanto conhecimento desse ingrediente. E logo antes deles começarem a prova, né, antes deles soltarem o cronômetro, o Jacão falou, não, espera aí, tá muito fácil esse negócio aqui, então a prova hoje vai ser harmonização. Realmente, é um tema bem difícil, mas esperado dentro do MasterChef, né? Mas o que os participantes acharam? Aí a nossa participante, né, a Glória, ela falou que não entendia absolutamente nada de harmonização, mas assim, né, se você tá no MasterChef, supõe-se que você já assistiu as temporadas anteriores, né? E toda temporada de MasterChef tem uma prova de harmonização. Tanto que teve uma que a Heaven ganhou, né, com uma pera lá que ela tinha feito. Então, assim, se você vai pro MasterChef, tem que saber um pouquinho de cada coisa. Toda vez no MasterChef vai ter uma prova de chocolate, toda vez vai ter uma prova assim de fritura, outra vai ser uma prova de cultura asiática, outra de cultura dos povos indígenas não, né, mas originários, né? Então, assim, tem que ter uma basezinha, tem que ter assistido o MasterChef antes de você fazer a inscrição, né? E também o MasterChef chamou um convidado, né, sommelier de vinhos da marca Garibaldi, que é o patrocinador, né, desse episódio do MasterChef, e ele levou lá 3 vinhos para harmonizar com a caixa do suave, né, a caixa d'água lá que são os tímidos, e outros 3 vinhos para poder harmonizar com a caixa do pessoal intenso. Aí ele deu algumas explicações lá, mas ele não ficou para experimentar, né? Porque geralmente quando chama um convidado, ele experimenta o prato e ele anuncia o vencedor. Mas esse convidado ele foi lá, explicou um pouquinho e depois já foi embora. E antes de começar a prova, né, a chefe Helena
falou que eles poderiam cheirar, experimentar o vinho, né, para ver qual combinação que eles fariam, mas ela falou também que não é para beber tanto antes de cozinhar, né? E quando ela falou isso, apareceu a mensagenzinha ali, ó, beba com moderação, né? Então, foi bem interessante isso, sacada genial. O pessoal ainda deu risada lá, os participantes, quando a Helena falou que não era para beber tanto. E aqui nessa cena, né, a Helena falou, assim que ela pediu pro pessoal experimentar, ela deu uns minutinhos, e depois ela falou assim, acabou pessoal, aí a câmera cortou pra Leonela, e parecia que ela tava experimentando, e na hora ela tirou assim, ó, sabe quando ela tava tentando experimentar, mas só que aí ela parecia que ela queria ver o sabor, ou parece que não deu tempo dela experimentar todos, ou ela queria experimentar de novo pra ter certeza, mas enfim, ficou bem engraçada essa cena aqui. E uma regra da prova que o Jacan falou depois, né, que não podia emprestar ingrediente, né, ninguém poderia trocar os ingredientes, e que debaixo da bancada teria alguns ingredientes auxiliares, né. Geralmente, quando eles colocam assim, sal, pimenta, às vezes farinha, ovo, mas só que eles não falaram nessa edição. Geralmente, quando tem esses ingredientes auxiliares, eles colocam isso mesmo. Então, aí quando os chefes foram passar nas bancadas, né, ver o que cada participante ia fazer, a Helena passou na bancada, salvo engano, foi da Sofia, e ela pegou aquele negócio peludo, né, parecia que a pessoa falou que era um poodle. Aí ela falou assim, nossa, mas o que é isso? Assim, ela também não conhecia. E esse ingrediente é chamado de cogumelo juba de leão. Tá aí um ingrediente que nem os chefes conheciam, né? E seria interessante uma prova temática de cogumelos. Teve uma prova já de cogumelo desidratado, em conserva e in natura, né? No MasterChef. Seria interessante ter esse tipo de cogumelo, né? Até o Jacan falou nessa prova, esse cogumelo champignon eu não conhecia, não. Aí teve um corte, né? Uma cena em que o cowboy tava falando que a cerveja é o dom dele. E o pessoal dando risada, falando assim, lá ele, né? E eu pesquisei sobre esse lá ele, que o pessoal utiliza muito nas redes sociais, e olha a origem desse meme. E aqui estamos, a origem e significado. A gíria lá ele surgiu na Bahia como forma de se proteger de frases com duplo sentido ou brincadeiras mais ousadas, né? De cunho daquela palavrinha que começa com S. Basicamente, a expressão significa não eu, sai fora ou eu não tenho nada a ver com isso. É usada quando alguém quer se desvencilhar de situações constrangedoras de duplo sentido, evitando ser alvo de piadas. Como se tornou um meme? A expressão ganhou popularidade na internet, principalmente durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. O mascote da Copa, Laeb, soava muito parecido com a expressão, que gerou muitas piadas. Laeb, Lael... O cantor Thierry lançou a música Lael, que ajudou a popularizar ainda mais a expressão. A música usa a expressão em contexto de duplo sentido, reforçando a ideia de se proteger de situações desconfortáveis. E o contexto atual, lá ele se tornou um meme viral, sendo usado em diversas situações e contextos da internet. Embora tenha surgido como forma de proteção, hoje em dia a expressão pode ser usada de forma mais geral, para indicar que algo não é com a pessoa, ou para expressar surpresa ou descrença, né? É importante lembrar que em alguns contextos a expressão pode ser interpretada como homofóbica, então é preciso ter cuidado ao usá-la. Então, galera, é importante todo mundo ter noção, né, da onde surgiu para não cair nessas piadinhas aí, né, de só reproduzir sem saber a origem das coisas. Nossa, esse daqui, gente, quando a Sofia falou que já passou não sei quanto tempo de prova e meu feijão não chega. 1 hora de prova e ela me coloca o feijão na panela normal em vez de colocar na pressão. Gente, MasterChef tem o tempo contadinho ali. Carne, feijão, essas coisas assim, vocês têm que colocar na panela de pressão. Tanto que a gente vai ver que teve um participante que colocou na panela de pressão, não sei se foi nessa prova ou na prova de eliminação, e que deu certo, né? Então, MasterChef, panela de pressão, andam juntinhos de mãos dadas. E como era prova de harmonização com os vinhos, né, precisava utilizar o vinho na receita. Aí a menina, que acho que é a Sofia,
Ela foi abrir, aí a rolha voou longe assim, aí a chefe Helena até falou assim, ó, gente, eu não quero comer comida com rolha não, tá? Gente, eu acho que o episódio dessa semana foi pra ser o episódio da Sofia, né? Porque o tanto que a câmera focou nela, e aqui quando o Fogaço falou assim, gente, 3 minutos pra vocês entregarem 2 pratos. Ela virou desesperada e falou assim, gente, eu esqueci que são 2 pratos. Como assim? No MasterChef, praticamente todas as provas você precisa entregar 2 pratos, né? Que um é aquele que os chefes vão experimentar no off, né? Então, fora das câmeras, eles experimentam e é onde eles avaliam tudo. E o segundo prato é justamente para eles fazerem a filmagem, né? Quando o participante leva lá na frente, os chefes, assim, meio que simulam, né? Que eles estão comendo, mas só que eles já experimentaram o prato antes. Eles só estão ali para fazer na frente das câmeras, né? Eles têm toda a avaliação de cada prato na cabeça. Então, eles fazem 2 pratos justamente por isso. Os chefes experimentam antes, né, longe das câmeras, e o outro é para eles falarem aos participantes, né, a avaliação. Então, galera, vamos começar com as avaliações, né? E a primeira a ser chamada foi a Nayara, e ela apresentou esse prato de pescada de cambuçu, assada com creme de vieiros e batatas. Os chefs disseram o seguinte, Fogaça falou que essa pasta verde não era molho, era uma pasta escrota. E o Jacan disse que parecia que o peixe tinha vomitado isso daí. E realmente lembra um pouco aquele aspecto de vômito, né? Quem tem animal de estimação, tipo cachorro, gato, quando eles vomitam sai um negócio desse, assim, né? Às vezes até dessa cor também. E a próxima avaliada foi a Leonela, né? Ela trouxe esse vinagrete com o picadinho de peixe e vieiras, que eu achei muito interessante, porque principalmente quando você não conhece o ingrediente, é muito legal você fazer ele desfiado, fazer picadinho, por quê? Porque você não arrisca o ponto desse jeito. Ali ela ainda utilizou eles crus, né, que é uma textura gostosa para você comer junto com o vinagrete, com a uva, e os chefs amaram isso. Então, essa dica aqui para quem for participar de algum reality show de gastronomia, se você não tem certeza do ponto do ingrediente, se você não conhece ingredientes, experimenta ele cru, experimenta ele com um pouquinho na frigideira ali, assa ele, né? Passa ele ali na manteiga, na frigideira, experimenta. Aí, no final das contas, até um ingrediente tipo um coelho, você pode fazer ele desfiado que forma lá o caldo, o sabor vai estar tudo no caldo lá e apresenta, né? É uma maneira estratégica de você não arriscar o ponto das coisas, errar feio no ponto dos ingredientes. E galera, lembra que eu falei que esse episódio é o episódio da Sofia, né? Ela fez esse prato, tá bonito, né? Muito legal ali, ó. As uvas com a escaminha do peixe, né? Que foi feito de batata, as vieiras lindas ali. E os chefs amaram. Desculpa. O prato estava bonito e a Helena ainda perguntou para Sofia, né? Se você fosse dedicar esse prato para alguém, a quem você dedicaria, né? Ela falou que dedicaria a irmã dela porque é delicada e elegante, igual ela fez esse prato. Então foi show de bola. Parabéns para a Sofia. E a nossa quarta participante a ser chamada como destaque positivo ou negativo foi a Glória, né? E ela falou assim, eu não sou supersticiosa, mas só que ser chamada em quarto lugar, 4 tem a mesma pronúncia do termo morte, né? Acho que no Japão que é assim. E pelo que eu fui pesquisar, realmente tem essa mitologia, né? Essa superstição ao redor do número 4, porque é o Shi, né? Tanto que o 4 dá para pronunciar como Yon ou como Shi, mas quando pronuncia como Shi, ele lembra o Shi de morte, né? Porque morte também é Shi ou Shin, alguma coisa nesse sentido.
E então a maioria do pessoal utiliza o Yon, né? Tanto quanto vai ver em tipo anime igual Naruto, o quarto Hokage era o Yon Daime Hokage, né? Então não era o Shi Daime Hokage, porque seria como se fosse morte do Hokage, né? Se utilizasse o Shi. Então, por mais que ela tenha falado que não é supersticiosa, a cultura asiática, ela tem muito desse negócio de ocultismo. Então, se você vai assistir a maioria dos animes, o Dadandan, né? Dandadan, já aparece esse negócio de alienígena, de ficar fazendo esses rituais. Então, é uma cultura que prevalece bastante na Ásia. Até os dias de hoje, assim, os descendentes de japonês, coisa que eles ouviram assim de gerações de avós, eles ainda passam adiante isso, né? Então temos que tomar cuidado. Até mesmo os próprios ditados, assim, muita gente acredita que é verdade, né? Então tomem muito cuidado, verifiquem as fontes para vocês não caírem na ignorância, né? E, gente, outra coisa sobre essa participante, a Glória, né? Eu acho que ela tem um controle emocional tão bom nessa competição, porque qualquer pessoa que vai gritar com ela fala: não, tá bom, eu vou fazer. Não, tranquilo. Ela ouve as críticas ali dos chefes, ela parece que fica bem, né? Às vezes ela olha para baixo, mas só que depois já levanta a cabeça. Então, assim, mesmo depois de uma avaliação difícil no episódio passado, né? Ela quase tinha ficado na Berlinda e quando o chefe falou: você pode subir pro mezanino. Ela subiu, antes de subir ela fez uma dancinha. Então, assim, a gente sabe que o MasterChef é uma competição onde o emocional é muito forte, né? E pode ser que a Glória, por esse controle, né? Ela sabe, parece, pelo menos ela passa a impressão de que administra bem o emocional. Então, pode ser que ela chegue longe nessa competição. E o próximo prato a ser avaliado foi o do Rodrigo, e ficou bem legal porque esse peixe aqui ele fez como se fosse um sanduichinho de peixe, né? Então tem uma camada de peixe, aí tem o recheio e depois outra camada para fechar. E ele comentou que foi justamente inspirado no chefe Lohan. E o chefe Lohan, ele foi um chefe convidado na 5ª temporada do MasterChef Amador. E vemos aqui, né, o chefe Lohan. Eu achei super interessante que quando eles mencionaram, né, o nome do chefe nesse episódio, o MasterChef ele colocou uma cena antiga lá do MasterChef 5. A gente consegue ver até a Paola lá no fundo, né, na época dela. E foi a prova em que foi o Major, né, o Thiago, e o Hugo, que eles estavam competindo, meio que duelando os dois pra ver quem subia pro mezanino e quem seria eliminado. E foi bem emocionante, tá? Esse episódio foi muito legal. Olha lá, o que eu falei pra vocês é os 2 filés de peixe, né? Formando como se fosse um sanduichinho e o recheio ali no meio. Esse é o prato que o Thiago e o Hugo tiveram que fazer. E esse daqui foi o prato do Felipe, né? Que ele foi avaliado. Muito bonito também esse prato. E uma coisa que eu tenho pra falar do Felipe, que eu anotei aqui, ó, é que às vezes ele dá a impressão daquela pessoa que fala demais, sabe? Assim, tipo, eu vou fazer como se fosse uma comparação. Quando eu tava no ensino fundamental, tinha um aluno que ele sempre ficava falando assim: que essa prova tava muito fácil, eu fui muito bem, e no final das contas, assim, ele tirava uma nota mediana para baixo, né? Então, a professora até brincava falando assim com ele: nossa, fulano, mas você fica anunciando aí Coca-Cola, mas na hora da gente experimentar é Didio, né? Que é um refrigerante local aqui, né? Da região norte. E eu vejo assim no Felipe, às vezes ele me lembra essa situação, sabe? Assim, que ele fala demais, que faz isso, que faz aquilo, é desse jeito que cozinha, o ponto é esse, tantos graus. Aí chega na hora, né, de realmente do vamos ver, da avaliação, e acaba que não era tudo aquilo igual ele falou, né? Mas dessa vez, isso eu tô falando do histórico passado, tá? De todos os episódios
episódios até agora. Mas dessa vez ele foi destaque positivo. Esse prato dele ficou muito bom, de acordo com os jurados, né? E ele subiu pro mezanino junto com o Rodrigo, a Sofia e a Leonela. E mais uma vez, esse episódio é da Sofia, porque ela foi a vencedora da prova e ganhou o pin, né? Dessa vez foi o Jacan que levou na mão dele ali o pin e colocou no avental dela. E vocês sabem que quem ganha a prova tem vantagem na prova seguinte. Vamos ver qual que foi a vantagem da Sofia. E no intervalo de uma prova para outra, né, passou o VTzinho, né, a história da Nayara. Eu achei interessante que ela é designer náutica, né, que são aquelas pessoas que são designer de interiores, mas de embarcações, né, de iates. E eu acho muito interessante porque toda vez que passa essas... Não todas as vezes, estou generalizando. Mas boa parte das vezes que eu acompanhei o Masterchef que passou a história da pessoa no episódio, geralmente ela que é a eliminada do dia, né? Então, será que a Nayara foi a eliminada? Vamos ver o que acontece na prova de eliminação. Lembrando que ela foi um dos destaques negativos, junto com a Glória e com a Vitória, né? Então elas vão ter desvantagem. Então, ó, Sofia tá com uma vantagem e as três estão com uma desvantagem. E antes de começar a segunda prova, né, que no caso é a prova de eliminação, a chefe Helena virou para Sofia e falou assim: Sofia, você tem direito, a sua vantagem é de chamar alguém que tá aqui embaixo, que não seja as três que tem desvantagem, né, e levar pro mezanino junto com ela. E quem será que ela chamou? Até ela já sabia, né? Ó a cara que a Tainan fez. Obviamente a Sofia escolheu ela pra subir pro mezanino, né? Porque são elas mais o Guilherme. Não sei se tem mais gente, mas só que eles fazem parte do grupinho lá que quer ferrar com a Daniela. E olha só que surpresa, a chefe Helena pediu pra Sofia escolher mais uma pra salvar e subir pro mezanino. E ela escolheu o Guilherme, né? E a gente vai até ver aqui, ó. Aí até a árbitra resolveu falar aqui, né? Eu esqueci o nome dela, gente. A Fernanda. A Fernanda resolveu falar assim: nossa, já tá o quarteto ali, né? Então ficou o 4 pessoas, que é um grupinho, tá lá no mezanino, e os outros 4 ali, que são outro grupinho, ficaram pra fazer a prova de eliminação, né? Então a gente já consegue identificar aqui mais ou menos como que tá funcionando essa temporada. Gente, e como se não bastasse, a Sofia ainda tinha mais uma vantagem, né? Foi vantagem tripla no caso. E o Jacan falou assim: ah, você vai ter que escolher mais uma pessoa, mas dessa vez não vai ser pra subir, vai ser pra levar a mesma desvantagem que os outros 3 que foram mal na prova anterior. E obviamente, como o grupinho dela quer ferrar a Daniela, né? A Daniela foi escolhida pra ter a desvantagem na prova de eliminação. E a prova de eliminação, galera, foi uma reprodução de um prato do Fogaça, né? E quando eles falaram que ia ser uma reprodução, né? Prova de reprodução, a Glória vira e fala assim: ah, eu sou boa com reprodução, porque chinês, né? Xing Ling gosta de reproduzir, falsificar, né? E esse negócio, né, da própria Glória, que é chinesa, ficar falando sobre Xing Ling, né, representa talvez um termo muito pejorativo, né, que ela acaba dando destaque em um programa de alcance nacional, né. E aqui, ó, eu dei um Google sobre da onde surgiu o termo Xing Ling, né, e aqui, ó, o boato que os chineses copiam tudo e o termo Xing Ling surgiram como uma forma de criticar produtos falsificados e de baixa qualidade originários da China, especialmente os eletrônicos. O termo Xing Ling é uma adaptação brasileira da palavra chinesa Shanzhai, acho que é assim que pronuncia, que significa montanha fortificada e se refere a um fenômeno cultural e econômico ligado à região de Shenzhen, uma das primeiras zonas econômicas especiais do país. A origem do boato, né?
O boato de que a China copia tudo está enraizado na história da industrialização do país, né, na abertura econômica da década de 80 e 90, quando a produção em massa de produtos, muitas vezes cópias de marcas ocidentais, se tornou realidade. O termo Shanzai surgiu na China para descrever a produção de bens falsificados ou de imitação, muitas vezes de baixa qualidade, mas que rapidamente se popularizaram, principalmente na região de Shenzhen. Xing Ling no Brasil. No Brasil, o termo Xing Ling ganhou força como forma de designar produtos de baixa qualidade, muitas vezes de origem chinesa, que eram vendidos a preços muito baixos. Significado Xing Ling, tal, não tem um significado, né? Porque são feitos por esses dois termos, né? Apesar de amplamente utilizado, o termo Xing Ling não é uma palavra chinesa real. Xing significa estrela e Ling significa zero em mandarim. Juntos, eles não formam palavras com sentido em chinês. Impacto cultural. O uso do termo Xing Ling pode reforçar estereótipos negativos sobre a cultura chinesa e gerar preconceitos, né? Geralmente as pessoas mais velhas, né, principalmente que viveram esses anos aqui de 80, 90, eles têm um certo tipo de preconceito, assim como falam que as coisas do Paraguai lá é tudo falsificado, né, por causa justamente dessa grande produção em massa, né, acabou que no Brasil esse termo é muito mais ligado a um termo pejorativo, né, do que um termo cultural, assim, da cultura asiática, né. Então tem que tomar muito cuidado, né, porque hoje em dia os produtos chineses, eles têm muita qualidade, né, tanto que alguns produtos, né, como a Xiaomi e a Huawei, são exemplos, assim, de alta qualidade. Né? Então, vamos evitar usar esses termos pejorativos como Xing Ling, né? Para se referir a esses produtos de origem asiática chinesa. E esse aqui é o prato que eles tinham de reproduzir, né? É o prato do chefe Fogaça. Bonitão, né? Assim, um molho bem bonito, ó, as cores desse prato, dá vontade de comer. E o chefe Fogaça deu a aula dele ali, né? Explicando o passo a passo. Opa! Ele explicou o passo a passo dos ingredientes, né? E outra crítica que eu faço aqui, na verdade outra crítica não, uma observação que eu anotei aqui, né? Os participantes, eles só ficam olhando, né, o chefe dando a aula. E mais uma vez eu vou defender a ideia deles terem um caderninho ali, porque é uma zona de extrema aprendizagem que eles estão ali. Então, nem que seja um caderninho com uma caneta bem pequenininho, só para eles anotar uma coisinha ou outra e deixar na gaveta, e eles só usam durante as gravações, né? Só quando a câmera tá ligada, até porque a aprendizagem deles, com certeza a aula do Fogaça foi muito além do que esse tempinho que a gente viu na TV, né? Então, todas as dicas seria interessante eles anotarem, porque eles estão ali na pressão, né? Às vezes eles esquecem de uma coisa ou outra, mas se eles têm anotado ali, já ajuda muito, né? Então, eu acho que MasterChef deveria dar uns caderninhos com umas canetas personalizadas para eles poderem absorver mais, né? Porque aí no final, assim, depois que acabar o programa, no dia da final, eles podiam devolver esses caderninhos pros participantes, que aí já é um objeto, assim, com muitas memórias e ainda com esse valor afetivo, né, de que aprendeu muito durante o programa. Então acho que seria muito interessante. Eu, pelo menos, se eu fosse um participante do MasterChef, gostaria de ter alguma coisinha ali pra ir anotando tudo que eu aprender. Gente, e essa cena que o Fogaça montou o prato bonito ali, né? Aí o chefe Jacan, a chefe Helena foram lá experimentar, deixando os participantes tudo com água na boca, né? Ela falando sobre a textura da carne, que desmanchava na boca, que tava tudo muito perfeito, o molho que arrematava todos os sabores. Então, super importante, né? De novo, eu reforço a ideia de ter um caderninho lá para os participantes anotarem, às vezes até para meio que desenharem assim o passo a passo, né? Acho que ia ser bem interessante. E
A desvantagem foi justamente para essas 4 pessoas aqui, né? 3 que foram os destaques negativos e a Daniela que foi destaque negativo, que levou desvantagem por causa da vantagem da Sofia, né? E qual que era a desvantagem delas? Todos os participantes experimentaram o prato do Fogaça, menos essas 4 aqui, né? Então, quando a Sofia ouviu que a queridinha dela não ia experimentar, olha a cara que ela fez. Gente, olha a cara de alguém que se vingou, né? Quando ela jogou desvantagem lá pra Daniela, ela está saboreando a vingança dela. Então, os participantes tiveram 3 minutos de mercado, 1 hora de prova, né, para entregar 2 pratos iguais ao que o Fogaça fez lá na frente. E padrão normal, né, falou 3, 2, 1 mercado, já apareceu a musiquinha de notificação do iFood, apareceu também como se fosse uma tarja de notificação na tela ali, né. E eu vou dizer que a Daniela, ela tem aquela fama de Uruçai e não é por nada, porque quando entraram no mercado, ela não parava de falar assim, gente, cadê a Glace, cadê a Glace? Chegou a irritar, sério, quem tá assistindo, assim, quem não ficou irritado, meus parabéns, tá? Porque realmente ela passou, parece que o tempo do mercado todo falando assim, gente, era pra ter as Demi-Glace, uma pra cada um, né? Alguém pegou 2, cadê a minha? Olha aí quem pegou 2 Glaces ao invés de uma, né? E ainda depois que a Daniela, depois que cortaram lá a cena, né, da Daniela pedindo, aí eles já jogaram a cena aqui da Fernanda falando, não, mas só que a minha intenção era dividir com todo mundo. Será? Sabemos que... Desculpa, o cachorro tava latindo lá fora. Sabemos que o Masterchef é um jogo, né? Será que ela não acabou pegando ali 2 Glaces pra desestabilizar alguém? Ela viu que certa pessoa já tava com desvantagem, aí ela queria eliminar a pessoa logo pra desestabilizar e acabou passando a mão ali em 2 Glaces, né, pra pessoa de repente perder tempo procurando lá, perder tempo de mercado procurando a outra Glace e não ter tempo pra pegar os outros ingredientes, né? Será que não foi estratégia da Fernanda, não? E depois cortou pra Daniela falando que a ausência da Glace acabou desestabilizando ela, que ela esqueceu de pegar os ossos, né, que o Fogaça falou que tinha lá no mercado, que ele deu de presente pros participantes para poder compor ali a parte do molho do prato, né? Então, realmente, se foi estratégia da Fernanda, ela jogou muito bem aqui, porque funcionou. Fez a Daniela esquecer um dos ingredientes. Gente, sério, esse mezanino tava impossível no episódio de ontem, porque, meu Deus, o tanto que eles não paravam de falar. Tudo bem que eles estavam querendo ajudar o amigo lá, o cowboy, né, que tava fazendo, mas só que eles não paravam de falar até não sei se na hora da edição, de repente, era o microfone de todo mundo falando, que eu me senti como se eu estivesse numa turma de ensino fundamental. Sabe, quando tá uma zona lá, a professora não consegue colocar ordem na sala, aí tá todo mundo bagunçando, um pulando em cima do outro, um querendo gritar mais que o outro. E tava desse jeito, aquele mezanino tava terrível. Tanto que depois cortou pra uma cena da Leonela, né? Dela falando o seguinte, gente, mas será que o André assistiu a aula do Fogaça? Porque o André foi um dos que assistiu e experimentou o prato, né? Aí ela perguntou, será que ele assistiu a aula mesmo? Porque ele tá perdidinho ali. Aí depois até os chefes ficaram incomodados com esses comentários do mezanino. E o Fogaça perguntou pro cowboy lá, e aí, como que tá a prova em grupo aí? Né? Então, assim, se isso já incomoda a gente que assiste só um pedacinho, imagina os chefes que ficaram lá assistindo a prova toda, 1 hora, escutando esse mezanino falando o tempo todo. Então, durante a execução da prova, não aconteceu nada demais, então vamos partir direto agora para as avaliações. Achei interessante, né, que no Masterchef agora, quando tem prova de reprodução, eles colocam o prato o original, né, em metade da tela e o prato que o participante fez na outra metade, né? Eu achei que ficou genial isso. Parabéns à produção do Masterchef, tá?
E esse daí, o prato que tá na direita, é o prato da Fernanda. A próxima participante que teve o prato avaliado foi a Nayara, né? A Helena falou que não tava boa a carne, o prato em si não tava bom. E a Nayara, assim, começou a chorar, né? Porque ela começou a entrar em desespero, porque com tanta crítica, ela achou que tava a um passo da porta, né? E lembra do que eu tinha falado, quando aparece a historinha da pessoa lá, geralmente é ela que é a eliminada do dia. Aí a gente consegue ver aqui, né, a Nayara já aos prantos ali durante a avaliação. E olha o que acontece, eles cortaram pra Daniela, e ela meio que abaixou assim a cabeça, meio que não sei se ela queria chorar ou se ela tá aliviada, né, assim, por alguém ter já errado, né, ali no ponto da carne, ter errado nos procedimentos ali, porque aí de repente ela dá uma respirada assim, porque ufa, alguém errou já, então eu tenho chance de ficar no programa, né? E o próximo avaliado foi o André, né, o nosso cowboy da edição. E o Jacan ainda virou para ele e falou assim: olha, as pessoas que estão lá no mezanino, as que mais falaram foram as que foram salvas, né, pela Sofia, que no caso foi a Tainã, foi o Guilherme, que não paravam de falar lá em cima, né? E aí, o que a gente pode entender com isso? Que pode ser que os pratos desses dois, por mais que eles estivessem intermediários, eles estavam mais para lá do que para cá, né? Então, assim, pode ser que eles só subiram realmente por causa da vantagem da Sofia, porque se dependesse, assim, eles iam ter que ficar para fazer a prova de eliminação, né? Mas aí começaram a se achar muito e começaram a dar muita dica lá, foi o que eu falei, ficou uma confusão danada. Imagina como que tava a cabeça do cowboy nessa confusão toda. E quando o Jacan falou sobre isso, né, ele passou essa observação, a Tainã vira e fala assim, mas ele é um homem adulto, né, se referindo ao André, o cowboy. Ele é responsável pelas escolhas dele, ele que tem que experimentar, ele que sabe se ele vai ouvir os outros ou não, né. E lá no Twitter, vamos ver o que o pessoal tá falando, né? Porque é bem interessante a gente acompanhar isso daí também, ver o que o público tá achando disso. E como vocês podem ver os comentários aqui, ó, do Twitter, né? Mais uma semana olhando pra esses três, ninguém merece. Colocou a foto do grupinho lá que quer ferrar com a Daniela. Aqui, ó. Foi pra prova de eliminação, teve desvantagem de não experimentar o prato, ganhou como melhor prato, ganhou PIN, não foi eliminada. Doutora Deolane da culinária, respeitem. Aí, ó, lógico que tô torcendo pra Louruda Fatal, que traz terror psicológico, que faz terror psicológico com os concorrentes e entrega os melhores pratos. Diva. Protagonista dessa edição do Masterchef. Aí, ó, tem a Glória, a Leonela e a Daniela. Lição para a vida. Não dá pra você rivalizar com alguém que é melhor do que você em tudo. Aí colocaram a foto da Sofia e colocaram Perdean aqui. Em vez de campeão, colocaram Perdean. Né? Então, ó, é assim, né? O pessoal, ó, pra quem eu não estou torcendo, tem a Sofia, Tainã e Felipe M. Então, assim, dá pra gente ver que o pessoal tá gostando mais da Daniela. Mas tem muita gente, o Leonelo comentarista, mas tem muita gente assim que não gosta nem da Daniela, nem da Sofia, né? Mas só que, pelo que eu vi aqui dos comentários, o que o pessoal menos suporta é a Sofia, né? Porque eles falam que a Daniela também fala demais. Então, é isso, né, que o pessoal tava falando aqui. Vamos voltar para a análise aqui do YouTube. Vamos lá. Terminar de analisar o episódio. Gente, aí a próxima avaliada foi a Daniela, né? E ela tava lá falando, né? Ela sempre fala sobre a questão de jogar limpo, fica mandando indireta o tempo todo, né? Aí as caras que a Sofia faz. A Daniela falava, a câmera cortava pra Sofia. E uma falava, a outra falava, né? Aí, ó.
A Sofia falando assim que a Daniela se passa muito, né? Que ela quer ser a boazona da edição. Então ficou nessa, né? Esse episódio foi só a briguinha dessas mulheres aí. Então, no final das contas, né, nessa prova de eliminação, foi a Daniela que ganhou o PIN, né? E depois disso, quer ver, ó, o, o Guilherme lá, ó, todo mundo aplaudindo a Daniela. E ele falando lá assim que a estratégia deles não deu certo de tirar a Daniela, né? Então todo mundo reconhece que a Daniela cozinha muito bem, né? Ela coloca medo nos participantes, como tinha aquele comentário lá do Twitter, né? E é isso aí, o pessoal vai ter que aguentar a Daniela aí mais uma semana. E outra avaliada foi a Glória, né? Super querida ela, e os chefes falaram que estava muito próximo do original, né, em questão de sabor. E uma coisa interessante é que ela falou que uma coisa que ajudou muito ela foi a panela de pressão, né? Então, Sofia, aprende a usar panela de pressão no MasterChef, tá? Porque a Glória utilizou nessa prova, entregou a carne, foi destaque junto com a Daniela, mas a Daniela que ganhou o PIN. E quando você for fazer feijão no MasterChef, utilize panela de pressão. Dica da Glória, né? Utilizar panela de pressão ajudou muito. E aqui nós temos a Daniela recebendo o terceiro PIN e a Sofia se preparando psicologicamente porque a Daniela vai querer se vingar dela com certeza, né? E por fim, o eliminado foi. E o nosso eliminado foi o Cowboy, o André, né? Eu gostava dele, ele parecia que trazia um clima legal pro programa, né? Mas infelizmente ele acabou saindo, inclusive ele foi um dos que experimentou o prato do Fogaça, né? E quem ganhou lá não tinha experimentado, então querendo ou não a responsabilidade dele em fazer um prato mais próximo do que foi experimentado era maior do que de quem não experimentou, né? De quem teve desvantagem na última prova. Ele disse que o Felipe P ou a Glória que vai ganhar o MasterChef, né? Vamos ver. E para a semana que vem, o que temos? Repescagem, né? Se bem que eu acho que tá muito cedo nessa edição para eles fazerem uma repescagem. Geralmente esperava ficar no top 10, né, para fazer repescagem, né, os 10 últimos participantes, aí eles faziam repescagem. Ou quando chegava no episódio 10, mas a gente ainda tá no episódio 6 e já fizeram repescagem. Tô achando um pouco estranho isso, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu comentário aqui, quem que você acha que vai ganhar o MasterChef. E nos vemos na semana que vem. Tchau!